Queridos, hoje nós iniciaremos uma série que eu intitulei Praticando a Presença de Deus. Esse título, inclusive, foi retirado de um livro que eu estou lendo. E é um livro que eu não estou apenas lendo, eu estou ruminando esse livro. Um livrinho bem fininho, muito antigo, né? Foi produzido há muito tempo, justamente sobre a prática da presença de Deus. É muito comum que nós creiamos que a presença de Deus se manifesta através de um arrepio, né? Que a presença de Deus se manifesta através de alguma experiência sensorial. E de fato, diante da glória de Deus, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito exultam. Então, de fato, a pessoa pode estar na presença de Deus e sentir algo, tá? Mas é importante percebermos que não é apenas assim que se percebe a presença de Deus. A principal forma de percebermos a presença de Deus é por meio da fé. Por meio da fé. Eu quero, inclusive, encorajar vocês, né, na quinta-feira, nesse pronunciamento que o pastor Eibe fará, na quinta-feira, a partir das 20 horas, a estar atento, né, a aprender mais sobre fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que viver por fé. A fé é aquilo que nos leva a vivermos na presença do Senhor, mesmo em meio às tribulações. Mas principalmente, presta atenção aqui, principalmente quando nós não estamos passando por nenhuma tribulação. Então, se você está sendo atribulado, se você está sendo de alguma forma pressionado, se você está sendo perseguido, se você está tendo que lutar em razão de alguma enfermidade, tenha absoluta certeza disso. Esse é um momento ímpar para que você possa estar na presença de Deus. Agora, se você não está passando por nada disso, cuidado, muito cuidado. Porque nos momentos em que nós não estamos passando por tribulações, nós temos uma tendência a sairmos da presença de Deus. Ai, está tudo muito bem, está tudo muito bom, está tudo dando certo. Deixa para lá, depois eu vou, depois eu faço, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia. É tanta coisa, eu estou ganhando tanto dinheiro que eu acordo e durmo pensando em dinheiro, pastor. Eu não tenho tempo para outra coisa senão contar dinheiro. Ainda bem que ninguém disse, glória, né? Ainda bem, todo mundo aqui é crente, né? Santo. Porque de fato, querido, isso na verdade é uma pobreza extrema. Uma pessoa que na vida só tem dinheiro, mas não tem a presença de Deus. Isso é uma pobreza extrema, essa pessoa é paupérrima, essa pessoa está nua, é pobre, terrivelmente miserável, uma pessoa que não consegue viver na presença de Deus. Mas como eu disse para vocês, essa presença, ela se manifesta a partir do momento que nós, por meio da fé, buscamos ao Senhor. Eu sempre falo aqui, é muito comum nós colocarmos uma responsabilidade aqui no Ministério de Louvor, para que o Ministério de Louvor atraia a presença de Deus. Mas, querido, não são as músicas que atraem a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é o nosso desejo de estarmos na presença dEle. O que atrai a presença de Deus é nós dobrarmos a nossa alma a louvar ao Senhor. O que atrai a presença de Deus é nós curvarmos os nossos corpos a adorar ao Senhor, muitas vezes e principalmente quando nós não queremos fazer isso. Mas nós aprendemos que nós não somos dominados pela nossa alma, nós somos dominados pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós e que tem plena comunhão com o nosso espírito, que é onde mora a nossa verdadeira identidade. Ontem eu tive a oportunidade, né, de conversar com alguns jovens aqui, né,
Ontem foi o dia todinho de reunião, a tarde toda de reunião, né? E foi maravilhoso. E eu tive a oportunidade de conhecer melhor o que eles pensam, de entender melhor as dificuldades que eles vivem, de compreender melhor o nível de busca que eles têm tido, e foi algo realmente maravilhoso. Mas nessa reunião, eu destaquei um salmo que eu achei, e inclusive separei para ser trazido aqui na última mensagem, que é o Salmo de número 73, né? A gente vai ter oportunidade de conversar sobre ele, mas eu estava tirando tempo com Deus ontem, no Salmo 73, e esse salmo me tocou muito, porque muitas vezes, queridos, no momento da alegria, no momento em que nós não estamos passando por tribulações, nesses momentos, e também nos momentos de tribulação, é comum olharmos para o ímpio, olharmos para aquele que não crê em Deus e dizer: eles vivem tão bem, eles não estão passando pela mesma aflição que eu estou passando, e eu sou filho de Deus. É comum, às vezes, nós nos queixarmos contra Deus nesses momentos, mas quando nós aprendemos sobre a prática da presença de Deus, queridos, aí isso começa a mudar nas nossas vidas. Isso não quer dizer que nós não passaremos por tribulações, passaremos. Deus nunca nos prometeu que nesse mundo nós não viveríamos aflições, pelo contrário, Ele nos adverte: nesse mundo vocês terão tribulações, vocês terão aflições, porém, tenham ânimo, eu já venci o mundo. Ou seja, a nossa identidade, o nosso futuro, o nosso propósito, a nossa eternidade já está em Cristo, e Cristo já venceu o mundo, e Ele venceu o mundo na cruz, quando pagou o preço pelas nossas almas. Amém? Então quero compartilhar com vocês aqui, queridos, Isaías 55, de 6 a 11, onde se lê: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Queridos, essa palavra é poderosa, porque o próprio Deus está declarando a soberania dele. A palavra dele vai transformar as nossas vidas. Por isso nós incentivamos tanto a igreja a ter tempo com Deus. Tenha tempo com Deus, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Lá na obra do Campus Oeste, tem um servente, né? Quando eu chego por lá, dou bom dia para todo mundo, mas para ele é a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, né? E aí eu fico observando a conduta, né? Fico observando a maneira, né? E eu pude observar que nos momentos, porque tem uns momentos de intervalo, né? Eles chegam, se não me engano, 7 horas da manhã, começam a trabalhar, aí quando dá por volta de umas 10 horas, eles dão uma pequena pausa, né? Que é normalmente o momento que eu chego por lá, tem uma pequena pausa, e depois eles saem para almoçar às 11. E eu fiquei observando nessa pequena pausa, o que é que eles fazem, né? Aquele irmãozinho pega a Bíblia dele e vai ler. E vai ler. Sabe, queridos, nós precisamos ter esse hábito.
Nós precisamos compreender que o que nós temos de mais precioso na terra não é o dinheiro, é o tempo. O dinheiro, se nós perdermos, recuperamos, mas tempo não. O tempo que se perdeu, se perdeu. Não há mais como recuperar tempo. Não tem como armazenar tempo. Não dá. Dinheiro a gente pode armazenar, tempo não, a gente não consegue armazenar. Então o tempo é muito precioso. Gastarmos tempo com coisas que não nos edificam, gastarmos tempo com coisas que inclusive nos prejudicam, é pecado. É pecado também. Nós precisamos remir o tempo. Como eu disse para vocês, o título da mensagem é Praticando a Presença de Deus. Mas o título da mensagem hoje é Trilhe o Caminho de Volta. Trilhe o caminho de volta. E por que trilhar o caminho de volta? Né? Porque o que é trilhar o caminho de volta? Eu normalmente me deparo com situações de pessoas e sexta-feira, inclusive, eu tive essa mesma impressão. Eu estava com alguém e ele atendeu uma ligação e a pessoa estava aflita, né? Ele perguntou, cara, tu está bem? Ele, cara, eu preciso ser verdadeiro contigo. Não estou não. Estou bem não. Poxa, cara, mas olha, vem para perto, eu já te convidei, né? Vem para perto, bora voltar, vamos voltar para a igreja, vamos voltar lá para o culto, né? Bora dar um passo. Ele, pois é, cara, porque, sabe, eu tenho várias pessoas aqui, mas nenhuma me perguntou se eu estava bem. Você foi a única pessoa que me perguntou se eu estava bem. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos para o ímpio, olhamos para aquele que não crê em Deus e cremos que aquela pessoa está vivendo uma vida maravilhosa. Não se engane, é ilusão. É Instagram, é só isso. Mas se você perguntar para ela, você está bem? Se ela se sentir à vontade com você, se você tiver a amizade dessa pessoa, ela vai confessar para você que não. Que ela gostaria de estar tão bem quanto você está. Porque você pode até estar passando por alguma tribulação, por alguma perseguição, por alguma dificuldade, mas ele percebe a alegria do Senhor na sua vida. E por isso nós devemos exultar, e por isso nós devemos, de fato, nos alegrar. Só Deus pode verdadeiramente preencher o vazio que tem no nosso coração. Só Deus. Mais nada e mais ninguém pode preencher esse vazio. Falo aqui para os solteiros que estão namorando. Não ceda o trono de Deus no seu coração para a pessoa com quem você está se relacionando. Você vai perder um e outro. Agora, se você mantiver a Deus no trono do teu coração, você terá os dois. Mas nunca poderá priorizar o teu namorado, a tua namorada, em relação a Deus. Isso serve também para os casados. Nunca coloque o seu esposo ou a sua esposa no trono que pertence a Deus no seu coração. Tem um versículo no Salmo de número 119. Quem já leu o Salmo sabe que esse é o Salmo mais longo da Bíblia. Na verdade, o capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119. No versículo 20 ele diz: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Sabe, queridos, a nossa alma anseia por obedecer a Deus. A nossa alma, no seu estado divino, no seu estado original, da forma que Deus a criou, ela anseia por Deus. Mas a nossa alma, em razão do pecado, quer se distanciar de Deus. Ela deseja se distanciar de Deus em razão do pecado. Em Gênesis, capítulo 3, de 8 a 10, a palavra nos diz: ouvindo o homem e sua mulher
os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Eu creio que todos nós conhecemos essa história. Deus criou o homem e a mulher e todos os dias, repito, todos os dias, Deus vinha caminhar com o homem na viração do dia. Né? Aqui nessa versão ele está dizendo, quando soprava a brisa do dia, né? Na viração do dia. Eu acho que aqui em Sobral, então, a gente percebe muito bem isso, né? Quando está assim, 3 horas da tarde, o sol está tinindo ainda, não está? Aí começa a chegar 4 horas, quando dá 5 horas, a gente começa a perceber uma mudança, não é assim? A gente começa a perceber um vento. Ainda é um vento quente, mas é um vento. Quando dá 5h30, a gente já começa a perceber uma brisa mais agradável, especialmente quando a gente está fora de casa. Dentro de casa, a gente ainda está ali naquele forno, né? Quando a gente está dentro de casa, as paredes ainda estão quentes e ficam, né, emitindo aquela radiação ainda que acumularam durante o dia. Mas se nós sairmos, se nós formos para fora de casa, a gente percebe aquela brisa, né, como minha mãe falava quando eu era criança, o sereno da noite. Né? Você conhece o que é o sereno da noite? Conhece? Aquele orvalhozinho que aqui e acolá, né? Ultimamente tem sido mais difícil, mas aqui e acolá a gente percebe aquela, né? Só aquele orvalhozinho em cima do carro, né? Em cima de algum móvel que tenha ao relento, a gente percebe. Então Deus, na viração do dia, no momento que o dia mudava, né? No momento que o sol se punha e a noite chegava, ou no momento que a noite ia embora e o dia chegava, Deus aparecia para conversar com o homem. Deus criou o homem para ter com ele plena comunhão. Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem. Foi para isso que Deus criou o homem. Para que o homem o amasse. Mas que o amasse por desejar amá-lo. Não porque era obrigado a isso. Mas por desejar amar a Deus. E interessante, tem muita gente que não consegue compreender dessa forma, mas eu quero te dar a minha perspectiva. Tem gente que pensa o seguinte: poxa, se Deus sabia o que o homem ia fazer, por que ele botou essa árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Por que ele não botou essa árvore no meio de uma ilha, no meio de um lago enorme, infestado de crocodilos, para que o homem não chegasse nem perto dessa árvore? Por que Deus colocou essa árvore justamente no meio do jardim? Por quê? E por que essa árvore estava ali tão pertinho da árvore da vida? É interessante que quando nós lemos a palavra, nós vemos sempre Deus nos colocando entre a bênção e a maldição. Vocês percebem isso? Quando Josué está chegando na terra prometida, um pouco antes de Moisés chegar na terra prometida, eles vão para o povo, Moisés chega para o povo e diz: olha, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês serão abençoados, o que vocês plantarem vocês colherão, vocês estarão na presença de Deus. No entanto, se vocês decidirem adorar os deuses da terra, aí vocês receberão, né, vocês plantarão e não colherão, vocês viverão dias de aflição, os seus filhos, e aí vem uma série de maldições. Não era Moisés rogando praga no povo, não era isso não, queridos. Ele estava advertindo o povo. Ele estava dizendo: escolham, pois, a bênção. Escolham, pois, a bênção, para que a vida de vocês seja abençoada. E vocês possam andar na presença de Deus. Sabe, queridos, andar na presença de Deus é algo tão importante, que Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, cara, eu te levantei para libertar meu povo. Top.
Você libertou o povo. Top. Só que teve um dia, cara, que eu te pedi para fazer uma coisa e tu fez outra. Né? Tem gente que pensa que Moisés bateu na pedra. Não, querido, não foi porque ele bateu na pedra, não. Foi porque ele se irou contra o povo. Foi por isso. Ele se irou contra o povo, em vez de falar a pedra, ele bateu na pedra. Estava com raiva. Magote de gente desobediente. Vocês são tudo umas pragas. Aí pá, bateu na pedra. Aí Deus, epa, peraí, meu irmão. Eu te pedi para fazer uma coisa para o meu povo, não foi para você aparecer, não. Naquele dia você não glorificou meu nome, porque eu te disse para falar a pedra, mansidão, e você bateu na pedra, irado. Por causa disso, Moisés, você não entrará na terra prometida. Queridos, daquele povo todinho que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Ninguém mais, nem Moisés entrou na terra prometida. Ele avistou a terra e Deus disse para ele: Moisés, cara, eu gosto tanto de ti, cara, tu é um cara tão top, tu é um cara tão legal, sabe? Que eu vou fazer o seguinte contigo: se tu quiser entrar na terra, pode entrar, mas vai sem mim. Qual foi a escolha de Moisés? De maneira nenhuma, se o Senhor não for comigo, eu também não entro. Moisés sabia valorizar a presença de Deus. Hoje eu estava tirando tempo com Deus em Gênesis, no momento em que Abraão e Ló, os pastores de Abraão e os pastores de Ló, começaram a se desentender, porque eles ficaram muito ricos, eles ficaram tão ricos, cheios de tantas cabeças de gado, que tinha pouco pasto para o tamanho da riqueza deles. Isso é vale? Isso é tribulação? Não, é abundância, é prosperidade. Mas foi justamente no momento da prosperidade que surgiu a confusão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão, um homem que andava na presença de Deus e que valorizava os princípios da palavra, e quando eu falo a palavra, eu não estou falando da Bíblia enquanto livro, mas da palavra enquanto revelação de Deus, a palavra enquanto lei de Deus, a palavra enquanto ordenança de Deus, porque nesse tempo de Abraão ainda não existia o livro, mas já existia a palavra, ainda não havia o cânon, a Bíblia ainda não era como é hoje, mas a palavra já era presente na vida de Abraão. E Abraão chega para Ló e diz: meu sobrinho, não é bom que haja entre nós qualquer tipo de contenda. Faça o seguinte, a terra ficou pequena para nossa abundância. Faça o seguinte, escolha para onde é que você quer ir. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para frente, eu vou para trás. Escolha para onde é que você quer ir. Ló olhou em torno e ele diz: rapaz, onde é que tem um lugar verde? Olha ali, o vale do Rio Jordão. Querido, se você for ver a geografia de Israel, você vai perceber que o único rio que passa na região é o Jordão. O único que passa na região é o Jordão. E havia em especial um vale verdejante lá, e aí Ló olhou para aquele vale e disse: rapaz, vai ser ali. Abraão, é o seguinte, eu vou para ali, viu? Vou para aquele lugar ali. Tá certo, vá. Só tinha um detalhe. Sabe onde era o lugar? Naquele lugar também existiam umas cidades, uma delas chamada Gomorra e a outra chamada Sodoma. O resto da história você já conhece. Mas Abraão, por sua vez, cumpriu a palavra dele e disse: vou para o deserto do Neguebe. Vou para o deserto. É lógico isso? Tem alguma lógica? Como é que o cara quer prosperar? Como é que ele quer dar alimento para os animais dele? Deixa o sobrinho escolher a parte melhor e ele fica com a pior. E sabe o que foi que aconteceu? Abraão prosperou ainda mais e Ló perdeu tudo que tinha. Porque os reis daquela região entraram em guerra e Ló foi feito refém de um desses reis. Sabe quem foi resgatar Ló? Abraão. O cara que permaneceu na presença de Deus. Porque ele sabia que a presença de Deus não estava na abundância.
A presença de Deus estava na fé. E ele sabia quem tinha falado com ele. Ele sabia que Deus tinha dito para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te encaminhar, onde eu te indicar. Nessa terra eu te prosperarei. Nessa terra eu te farei ser pai de multidões. Nessa terra eu mudarei teu nome de grande pai, ou pai de um povo, para pai de muitos povos. E Deus mudou o nome de Abraão, que era Abrão, e se transformou em Abraão. Então, queridos, a pergunta que Deus te faz: onde você está? Onde você está hoje? Você tem vivido na presença de Deus ou tem se escondido dela? Porque um dos efeitos do pecado na nossa vida é que nós passamos a nos esconder de Deus. É um dos efeitos do pecado na nossa vida. Nós nos escondemos, nós nos guardamos. E talvez você diga: não, eu estou vindo para o culto o tempo todo. Mas aí eu te pergunto: e quando a palavra de Deus toca no teu coração e você se fecha? Não, essa palavra dói demais. Não, eu não quero não, essa palavra eu não quero não é bem assim. Aí vai procurar justificativas, para fazer o que quer continuar fazendo. Eu vou buscar uma justificativa para isso. Ai, meu Deus, eu tenho que encontrar um teólogo, eu tenho que encontrar alguém que concorde com o que eu estou fazendo. Ai, meu Deus. É justamente aí onde surgirão os falsos profetas, que encaminharão aqueles que infelizmente vão se perder. Porque não é o nosso sentimento que nos salva, não são as nossas intenções que nos salvam, mas a graça de Deus mediante a fé. É preciso fé, querido. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Precisamos conhecer a Deus como Ele é, não como nós gostaríamos que Ele fosse. Porque esse Deus que nós construímos no nosso coração, que é um Deus mais parecido conosco do que verdadeiramente com o Deus da Bíblia, nada mais é do que um ídolo. Um ídolo que nós colocamos no nosso coração, tiramos Deus do trono e colocamos esse ídolo, esse Deus que se parece conosco. Esse Deus que concorda comigo, esse Deus que me ama, esse Deus ele me ama, ele concorda com tudo que eu faço. Não, querido, esse Deus não te ama, esse Deus está te enganando, porque o verdadeiro Deus, queridos, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. É diferente. Então precisamos conhecer a Deus como Ele de fato é, e não como nós queremos que Ele seja. Sabe, queridos, Ele quer ter comunhão contigo. Deus quer ter comunhão contigo. Eu creio, inclusive, que Ele deseja mais ter comunhão contigo do que você ter comunhão com Ele. Eu tenho certeza disso. Que Deus deseja mais que você tire um tempo de oração do que você mesmo deseja tirar um tempo de oração. Eu creio que Deus deseja muito mais manifestar a presença dEle a você do que você tem buscado a presença dEle. Eu creio. Eu creio porque eu vejo isso em mim. Eu percebo que eu deveria buscar a Deus muito mais do que busco. Eu percebo que quando eu vou buscar a Deus, é impressionante como Deus faz maravilhas. Como eu disse para vocês, ontem nós tivemos diversas reuniões aqui, E eu estava brincando com um irmão. Esse vídeo aí que eu gravei, sobre o culto de sábado, ele foi gravado na terça-feira, Só que terça-feira eu ainda não tinha reunido com ninguém. O motivo da reunião foi consultar o pessoal. Pessoal, é o seguinte: eu estou querendo botar um culto no sábado, O que é que vocês acham? A razão da reunião foi essa. Então, peraí, pastor, se você ainda ia consultar o pessoal, por que fez o vídeo já na terça-feira? Porque eu conheço os meus liderados, eu já sabia que eles estariam comigo, eu já sabia que eles concordariam em termos um culto, eu sei do que queima no coração deles, eu sei que eles querem ganhar vidas para Jesus,
Então, nesse momento, teve um irmão que chegou para mim, brincando, né? Aí disse, ai pastor, então essa reunião é só para comunicar a gente, não é para consultar não. Ele, não querido, espera aí. Isso aqui é uma reunião de consulta, é porque Deus me deu, isso eu estava brincando com eles, né? Deus me deu o dom da presciência, e na terça-feira eu já sabia que vocês iam concordar comigo. Tá? E de fato é assim, queridos, Deus já sabe quem de nós recebe a Ele, Deus já sabe quem de nós vai rejeitar também. Mas Ele morreu por todos os homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus é que todos nós tenhamos comunhão com Ele. E Ele nos ama igualmente, apesar de saber que alguns de nós não o receberão. Não alguns de nós aqui, estou falando de nós, humanidade, viu? Aqui todo mundo já recebeu, tá bom? Mas Ele morreu por todos os homens. Ele sabe que nós erramos, Ele sabe que muitas vezes nós pecamos, mas Ele não nos rejeita em razão disso. Pelo contrário, no momento em que nós pecamos, é o momento que nós, em vez de buscarmos nos esconder da presença de Deus, deveríamos buscar a presença de Deus. Nesse momento que você pecou e que busca Ele arrependido, com o coração partido, Ele não te rejeita não. Ele não chega com uma vara para te bater, desobediente, pá! Tu não presta mesmo, toma outra lapada aí, pá! Não, queridos, Deus não é assim não, Ele vai te consolar. Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, mas esse momento também vai ser momento de advertência para você. Porque nesse momento Deus vai te fazer lembrar das advertências que Ele te deu no passado e você, fechou o ouvido. Deus vai fazer isso. Mas sabe por que Ele faz isso, querido? Porque Ele nos ama. Ele quer nos ensinar a vivermos uma vida abençoada. Ele quer nos ensinar a vivermos uma vida que glorifique o nome dEle na terra. É por isso que Ele nos faz lembrar, poxa, de fato, Deus me advertiu. Me advertiu através do pastor, me advertiu através da pastora, me advertiu através do meu líder de célula, me advertiu através de uma pregação que eu escutei, me advertiu através da palavra, quando eu estava tirando tempo com Deus. Eu lembro que Deus me falou na palavra sobre isso, mas eu teimei, né? E isso vai servir, queridos, para que a gente possa no futuro lembrar, poxa, eu não posso mais fazer isso. Já aconteceu uma vez e eu me dei mal. Deus rejeita, na verdade, queridos, o pecado. Deus não rejeita o pecador. Eu quero te lembrar de uma coisa: Cristo veio ao mundo pela primeira vez para os pecadores, e Ele voltará a segunda vez para os arrependidos, ok? Ele não fez nenhum nem outro pelos perfeitos. Ele sabe que nós não podemos nos aperfeiçoar. Na verdade, é Ele que nos aperfeiçoa na medida do que nós matamos o nosso ego, né? Rejeitamos o nosso ego e permitimos que Ele viva através de nós, para que nós possamos viver uma vida abençoada na terra e não apenas no céu. Porque um dia nós iremos para o céu, mas haverá um dia onde também surgirá nova terra e novos céus. E nós viveremos nessa nova terra chamada Nova Jerusalém, onde não haverá sol, porque o sol que ilumina, a luz que iluminará todos nós, será o próprio Cristo. Olha que dia maravilhoso. E Ele já nos garante isso no momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, não é no momento que nós somos perfeitos. É Ele que nos aperfeiçoa. Então, queridos, se tranquiliza, tenha certeza da sua salvação. Se você já entregou sua vida a Jesus, tenha certeza da sua salvação. Mas esteja atento, para não cair na armadilha daqueles que pensam, não, já entreguei minha vida a Jesus, estou salvo, agora eu vou viver a vida, deixa a vida me levar. Faça isso não, você vai se dar mal. Porque Deus quer que você viva uma vida abundante, não é no céu não, queridos. Deus quer que você viva uma vida abundante na terra.
Na terra já, Ele quer que você experimente o céu na terra. É por isso que é importante que nós rejeitemos o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Fomos feitos santos pela obra de Cristo, e Ele já completou a sua obra de santificação em nós, em nosso espírito, para que sejamos santos como Deus é santo. E nossa alma e o nosso corpo, eles aguardam o dia da plena salvação que o próprio Cristo já está se preparando. O dia nós não sabemos, só quem sabe é o Pai. Mas Jesus já está preparado para a sua volta. O Salmo 119 ainda, no versículo 11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 1, de 3 a 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu onde? Nele. Nele quem? Jesus Cristo. Deus elegeu a quem? Jesus Cristo. E todo aquele que estiver nele, Jesus Cristo, recebe a salvação de Deus. Ok? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Nele, Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Queridos, as graças de Deus, elas são insondáveis, elas são incalculáveis. Então imagina o tamanho dessa salvação, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Tem gente que pensa que é a mesma coisa, sabedoria e entendimento, né? Mas em Provérbios 9:10, a palavra nos esclarece o que é sabedoria e o que é entendimento. Você quer saber o que é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, se você deseja ter sabedoria, tema a Deus. Tema a Deus. Temer a Deus, queridos, não é ter medo de Deus, não é isso. Deus não quer que nós tenhamos medo dele, mas Ele quer que nós tenhamos reverência. Ele quer que nós consideremos a sua palavra, Ele quer que nós o obedeçamos em tudo, para que nós possamos ter vida plena nessa terra e na era que há de vir, na eternidade. Ele deseja isso para nós, mas para isso, nós precisamos nos distanciar do pecado. E Ele, por meio do Espírito Santo e pela obra salvadora realizada por Jesus Cristo na cruz, nos capacitou, por meio da sua graça, a não pecarmos. Ele nos lavou de todo pecado e nos capacitou a, diante da bênção e da maldição, escolhermos a bênção. Olha que Deus maravilhoso, né? A nossa participação é tão pequena nessa salvação. A nossa participação é tão pequena nessa santidade. Mas Ele diz ainda, em Provérbios 9:10, e o conhecimento do santo é entendimento. Que conhecimento? De que santo? Quem é o santo aí? É São Pedro? É São Paulo? É São Benedito? É? Não, todos esses três são santos, viu? Todos os três são santos. Mas a Bíblia não está falando desses santos. A Bíblia está falando, querido, do santo, aquele que é a origem de toda a santidade, aquele que nos santifica, o próprio Deus.
Então nós precisamos conhecer a Ele para que não corramos o risco de colocar nenhum santo no lugar do santo. Porque muitas vezes nós colocamos santos, e aí eu estou falando de nós agora, no lugar do santo. Lembra que lá no início da pregação eu falei para você, não coloca no teu coração a pessoa amada. Não coloca essa santa, não coloca esse santo no teu coração, não, porque o teu coração é o trono de Deus. Amém? Judas, capítulo 1, versículo 24 a 25. Pastor, e Judas, depois de morto, ainda escreveu um livro. Não, querido, isso aqui não é o Iscariotes, viu? É outro Judas, tá bom? Olha o que ele diz aqui: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Salmo 51, 10. Olha que preciosidade. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Mas como vamos obedecer? Como é que nós faremos isso? Como é que nós vamos obedecer? Você lembra aqui do Salmo 119, 11, que nós acabamos de ler? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então o que é que nós precisamos fazer para não pecarmos contra Deus? Conhecermos a palavra dele, queridos. Termos temor de Deus e conhecermos a Deus como Ele verdadeiramente é. E isso só é possível através da palavra. Lendo a palavra, ruminando a palavra, transformando a palavra em realidade. Porque se a palavra estiver só aqui na sua cabeça, e você não conseguir viver a palavra no seu dia a dia, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, de nada valerá. Talvez fosse melhor nem saber da palavra. Você seria menos culpado. Mas conhecendo a palavra, sabendo o que precisa fazer e não faz, isso é tolice. Isso não é sabedoria, é tolice. Tem uma música que eu acho muito bom que você de vez em quando escute. Ela diz o seguinte: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Não é linda essa música? Sabe, queridos, nós precisamos transformar isso em realidade nas nossas vidas. Esse finalzinho, quando ele diz:
Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Sabe, queridos, viver uma vida longe do pecado não tem a ver somente com a nossa salvação. Tem a ver com a obra que Deus quer fazer na terra. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que aguardam o dia de ver na face de vocês a face do próprio Cristo. Vocês não imaginam, vocês não podem imaginar quantas pessoas necessitam olhar para vocês e perceber em vocês a completa obra de Cristo. Eu digo isso para vocês porque o melhor testemunho, a melhor pregação que nós temos é a transformação das nossas vidas. Quando nossas vidas são transformadas, a nossa família busca por Jesus. Quando a nossa vida é transformada, os nossos amigos buscam por Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque viram o que Jesus fez nas nossas vidas. E eles desejam isso, porque no coração deles existe um buraco enorme, que eles procuram preencher com drogas, que eles procuram preencher com sexo, que eles procuram preencher com dinheiro, que eles procuram preencher com fama, que eles procuram preencher com tantas coisas, que só vão suprir bem rapidinho. Bem rapidinho. Tenho certeza que você em algum momento da sua vida já sonhou, já orou, já pediu a Deus: Senhor, eu quero tanto, Deus, eu quero tanto sair dessa situação que eu estou vivendo hoje, uma situação econômica tão ruim. Deus, eu estou devendo só a 2 pessoas, Deus e o mundo. Me ajuda a pagar minhas contas e a sair dessa situação, Senhor. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha vivido essa aflição, de passar por um momento desse de angústia, de passar por um momento desse de dor. Mas, queridos, eu te garanto, não é o desejo de Deus para você. Não é o desejo de Deus para você. O desejo de Deus para você é prosperidade. Vamos ficar de pé?